Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tainá Menezes, esse é o canal K-Drama. Bom, hoje eu trago pra vocês mais um lançamento de 2020, Itaewon Class. Ele tá aí disponível na Netflix, possui 16 episódios com duração de 1 hora cada. O primeiro motivo pra você assistir esse drama é por conta dos temas que ele aborda. Ele fala a respeito de lutas de classes sociais, ele fala a respeito de igualdade social, racismo, transgênero, entre outros aspectos muito legais que eu acredito que tem que ser muito abordado e por essa razão eu indico pra vocês. O segundo motivo é porque ele é estrelado por ninguém menos, ninguém mais que Park Seo-joon, isso mesmo, gente. E o personagem que ele faz é um personagem muito admirável, que você vai entender o porquê que você vai admirar ele quando você assistir. Bom, conta a história de Park Saori, que ele é um estudante do ensino médio e o sonho dele é se tornar policial. O pai dele trabalha para uma empresa que faz pratos para um bar-restaurante. Então, por conta do trabalho do pai, ele tem que mudar de escola. E ele é uma pessoa muito antissocial, ele não tem amigos nenhum. Então ele conhece a amiga do pai dele, que tem a mesma idade que ele, eles vão estudar junto, e ele acaba se apaixonando por essa amiga. No primeiro dia de aula dele, ele vai para uma escola aí que tem mais, o pessoal com um pouco mais de dinheiro. Então no primeiro dia de aula, ele já presencia uma cena de bullying acontecendo. E ele percebe que ninguém faz nada. Ele pergunta pro professor se o professor não tá vendo o que tá acontecendo. E o professor simplesmente finge que nada está acontecendo ali. Porque o rapaz que estava agredindo o outro tem muito dinheiro, né? Então ninguém quer se envolver aí em questão disso. E aí o Park Saori simplesmente se levanta, porque ele é uma pessoa muito justa. É uma pessoa que tem um caráter excepcional. Que ele não, ele já tem um senso aí de justiça. Por conta da criação que ele teve do pai. Então assim, apesar da pouca idade que ele tem, ele é uma pessoa muito determinada, muito boa. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente se levanta e dá um soco na cara do rapaz que tá fazendo bullying com o outro. E aí ele vai parar na diretoria. Quando ele chega na diretoria, ele descobre que o rapaz é filho do diretor Janga, que é patrão do pai dele. E o pai dele chega e se desculpa com o diretor Janga, falando que ele é só um menino, que é normal acontecer esse tipo de coisa. E o diretor Janga fala que só vai perdoá-lo se ele ajoelhar pra ele. E aí o Park Saori responde falando que nunca vai se ajoelhar pra ninguém, porque o que ele fez não foi errado. O que estava acontecendo sim era errado e quem deve ajoelhar pra ele é o filho dele. E aí o diretor Janga vira pro pai do Saori e pergunta: e aí, o que você vai fazer? Você concorda com o que seu filho tá falando? Aí ele pega e responde: olha, meu filho não vai ajoelhar pra ninguém. E ele estava se sentindo super orgulhoso pela atitude do filho e ele pediu demissão porque não tinha mais como ele ficar numa empresa onde a pessoa queria que o filho dele ajoelhasse, tipo, humilhar o filho dele daquela forma. E aí o Park Saori é expulso da escola, então ele perde aí a oportunidade de estudar, de se tornar policial. Então ele abraça o sonho do pai dele, e o sonho do pai dele é abrir um bar-restaurante, com o dinheiro que ele vai receber da Janga, né? E aí eles começam todo o preparativo para abrir o bar quando o pai dele é atropelado e morre. Park Saori descobre que quem atropelou o pai dele e matou é o filho do diretor Janga. Então ele parte aí pra se vingar, porque ele perdeu a única pessoa que ele amava, a única pessoa que ele tinha na vida dele. Então ele quer se vingar do filho do diretor Janga, ele vai procurar ele e ele tenta matar ele. Quando ele chega no local, ele já começa a agredir lá o filho do diretor Janga, e aí a amiga dele liga pra polícia e denuncia ele. Então ele vai parar na delegacia. Quando ele chega na delegacia, o diretor Janga faz questão de ir lá falar pra ele que se ele ajoelhar, ele perdoa ele e tira ele da cadeia. E aí o Park Saori responde que jamais vai se ajoelhar pra ele e que ele irá se vingar a respeito do que aconteceu com o pai. Porque, tipo, o filho do diretor Janga simplesmente não foi preso porque o pai dele subornou as pessoas e pagou, né? Então, foi uma injustiça que aconteceu aí com o Park Saori. Ele ficou 3 anos preso. Quando ele sai da cadeia, ele vai atrás da melhor amiga dele, que é aquele apaixonado, e descobre que ela tá fazendo uma faculdade paga pelo diretor Janga e ainda está trabalhando na empresa que ele tem. Ele fica um pouco assim, mas ele até entende, porque ela não tem dinheiro e tudo mais, então ele é uma pessoa que não tem rancor e nem ódio assim de ninguém, a não ser do diretor Janga e do filho dele. Bom, ele fala pra ela que o sonho dele é abrir um bar, e que ele vai conseguir abrir esse bar, só que ele vai precisar ficar 7 anos fora, trabalhando, ele vai trabalhar no mar como pescador, algo do tipo. E aí a amiga dele pega e fala assim, e responde pra ele: ah, tá bom, mas tudo isso, nossa, tipo meio que caçoa dos sonhos dele. E aí ele vai e se despede dela e viaja e fica esses 7 anos no mar. Quando ele volta, ela já encontra ele lá em frente ao bar que ele abriu, que é o Damban.
Ele tá lá todo arrumando a fachada e ela passa na frente e fala: nossa, realmente você conseguiu, você voltou, realizou seus sonhos, você é uma pessoa muito determinada, né? E realmente, gente, o Park Saori, ele é uma pessoa muito determinada. Tipo, apesar de tudo de ruim que aconteceu na vida dele, todas as coisas horríveis que ele viveu, ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor e crescer financeiramente, né? Conseguir realizar todos os objetivos e sonhos dele, porque ele possui uma resiliência muito grande. Ele é uma pessoa muito resiliente, porque ele consegue superar todos os obstáculos que tem na frente dele e se tornar ainda mais poderoso, ainda mais importante. E isso é super legal quando a gente vê no drama, porque a gente acaba admirando isso nele, né? Imagina, a pessoa fica 10 anos pra concretizar um sonho que era do pai dele. É muito admirável isso na série, então a gente fica fixado nisso, nos objetivos dele. Claro que ele quer vingança, que ele quer abrir o bar, porque ele quer se tornar mais poderoso que o Janga. Mas, gente, é um personagem que a gente acaba admirando muito por conta dos sonhos, dos objetivos que ele vai em busca. Bom, quando ela descobre aí que ele abriu o bar, ela vai direto contar pro diretor Janga que ele abriu um bar e tudo mais, e aí o diretor Janga fica revoltado, com muita raiva, porque ele tem muito ódio, né, dos Park Saori. Aí eu pergunto pra vocês, gente, o homem é milionário, ele tem um monte de bares e restaurantes na cidade, por que que ele quer fazer com que o Park Saori perca tudo, sendo que ele já perdeu o pai, já ficou anos preso, ficou anos no mar tentando juntar dinheiro, e ele quer acabar com o menino de qualquer jeito? É porque ele é uma pessoa muito ruim. E também eu acho que ele admira, no fundo ali, o Park Saori, porque os filhos dele não prestam pra nada. É exatamente isso que eu acho. Bom, essa é a minha perspectiva, né? Bom, e aí ele começa a tentar de todas as formas atrapalhar aí o bar do Park Saori. O Park Saori contrata uma equipe, né, pra trabalhar com ele. Dentro dessa equipe dele a gente tem um ex-presidiário, que é amigo dele, uma transgênero, a gente tem um negro, que ele é filho de um coreano, e todo mundo acha que ele é americano ou africano, enfim, coitado. Ele tenta explicar pra todo mundo que ele é filho de um coreano, que ele não fala inglês, que ele só fala coreano, mas ninguém dá a mínima pra ele. Bom, a gente também tem a que vai se tornar gerente, né, no bar, que é a Choi Se-oh, que ela é uma sociopata. E ela se apaixona pelo Park Saori, então ela quer fazer de tudo pra fazer com que ele fique poderoso e ganhe muito dinheiro. E aí a gente se pergunta, será que o sociopata ama? Sim, gente, o sociopata é capaz de amar, porém o amor do sociopata é aquele amor egoísta, né? O amor de todo mundo ao redor não é interessante pra ele, não importa, ele não dá a mínima. O mais importante é o amor dele próprio, que ele sente pelo outro e que ele vai fazer de tudo por essa pessoa. E é exatamente o que a gente vê no drama. Ela também vai aprender muito porque ela é muito preconceituosa. Ela é uma das personagens, assim, que vai fazer muita coisa errada e que ela vai aprender muito com o Park Saori. E assim, gente, é muito legal ver o crescimento do Park Saori em meio a tudo isso, porque o diretor Janga, ele vai fazer de tudo, gente. Gente, esse velho é um ranço em pessoa, tá? E a amiga dele, que ele é apaixonada, porque eu acho que, olha, apaixonado, né? O Park Saori, ele colou chiclete aí em algum lugar errado, na cruz aí, porque não é possível, gente, uma mulher pra gente sentir ranço. A gente sente ranço dela do começo do dorama até o final. Aí no finalzinho ali do segundo tempo, sabe, ali quando tá pra acabar o jogo, ela consegue dar uma reverter a situação aí pra gente parar de sentir tanto ranço dela, tá? Bom, eu gostei muito da história, eu acho que a história faz com que a gente pense em como realizar nossos sonhos, em como buscar os nossos objetivos e mostra também que a gente é capaz quando a gente coloca na nossa cabeça algo que a gente quer muito e batalhamos pra isso, a gente consegue. Então assim, esse drama, ele pra mim, ele foi muito inspirador em relação a isso. Porque eu acho que mostra exatamente quando a gente tem sonhos, a gente não pode dar ouvido às outras pessoas falando que não vai dar certo. A gente simplesmente tem que dar a cara a tapa, sabe? Que é o que Park Saori faz. Bom, aí ele tem toda essa equipe totalmente diferente. Eles vão sofrer bastante preconceito das pessoas, principalmente de classe social. E racismo também vai ter. Então assim, gente, é muito bacana assistir pra gente ver a evolução dos personagens, da história. E o Park Saori vai sofrer muito, muito, muito. E quanto mais homem sofre, mais ele se torna poderoso. Ele é uma resiliência em pessoa, né? Eu falo assim que ele é meu personagem mais
top de todos, porque ele consegue transformar tudo que acontece de ruim na vida dele numa coisa boa. Então, gente, não percam, assistam. Tá aí na Netflix pra vocês assistirem, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!